O presente conteúdo aprofundará 5 ensinamentos fundamentais que a fé em Deus pode proporcionar, demonstrando com ele se manifestam em múltiplas tradições e disciplinas. Os temas a serem explorados são a força da perseverança e da resiliência, a virtude da humildade, a esperança como motor da vida, a gratidão como prática diária e o altruísmo e a compaixão como pilares da comunidade. A fé, em sua essência, constitui um fenômeno complexo que transcende definições estritamente religiosas. No âmbito teológico, é amplamente compreendida como a virtude que leva o indivíduo a aceitar como verdade absoluta os princípios de sua religião, manifestando-se na crença na existência e na onisciência de Deus. A Bíblia, por sua vez, oferece uma definição concisa e poderosa, descrevendo a fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. No entanto, a experiência humana da fé vai além do dogma e da religião organizada. Ela pode ser vista como uma atitude inerente ao ser humano, uma crença em algo abstrato e essencial que move a vida, como a convicção de que o sol nascerá no dia seguinte. No conteúdo de hoje também poderemos pesquisar que a fé é a busca existencial por sentido. Na logoterapia, por exemplo, a fé é vista como uma resposta à pergunta fundamental sobre a origem e o propósito da vida, sugerindo que a crença em algo superior pode orientar a existência humana. Essa perspectiva ampla da fé exige uma análise que não se limite à única visão teológica, mas que sintetize as virtudes e lições que emergem de diversas tradições de fé e abordagens disciplinares. A relação entre fé e razão tem sido um tópico central na tradição filosófica ocidental. Autores do Novo Testamento, ecoando conceitos helenísticos e tradições bíblicas, exortaram a ter fé, provocando um debate entre filósofos sobre sua natureza e sua conexão com a intelectualidade. Pensadores como Tomás de Aquino argumentavam que a fé é um pré-requisito para o raciocínio e atividade intelectual, enquanto John Locke, mais tarde, sugeriu que a fé poderia ser alcançada por meio da razão. Esse último ponto de vista, no entanto, foi criticado por Wittgenstein e seus seguidores. A pesquisa ressalta que, independentemente da abordagem, o ato de fé é, por natureza, voluntário. Uma adesão genuína a uma divindade ou a uma crença não pode ser forçada por coação humana, o que está em plena concordância com o princípio da liberdade religiosa. O pensador Zygmunt Bauman caracterizou a sociedade contemporânea como líquida, um estado de constante inovação e rápida mudança de ideais. Neste cenário, a fé tradicional é frequentemente desafiada, levando a questionamentos sobre a sua relevância. A pesquisa, entretanto, argumenta que, mesmo em um contexto de fluidez e incerteza, a fé persiste como uma necessidade humana fundamental. A redução da fé a uma questão privada, uma proposta comum no individualismo capitalista, é vista como uma visão falsa que ignora o caráter inerentemente comunitário da experiência de fé. Viver a fé plenamente requer convívio social, o que historicamente levou ao surgimento de diversas religiões e espiritualidades. A fé, portanto, serve como contraponto a essa fragmentação social,
fornecendo um alicerce sólido em um mundo em constante transformação. A fé não se limita a promessas de uma vida intensa de sofrimento, mas de modo mais significativo oferece a capacidade de encontrar propósito e força em meio às dificuldades. As tradições de fé frequentemente interpretam as provações como oportunidades cruciais para o crescimento e o aprofundamento espiritual. No contexto cristão, o apóstolo Paulo estabelece uma cadeia causal clara e profunda em sua epístola. A tribulação produz perseverança, a perseverança gera um caráter aprovado e o caráter aprovado culmina na esperança. A fé é o alicerce que capacita o indivíduo a correr com paciência a carreira que nos está proposta, mantendo os olhos fixos em Jesus, o exemplo supremo de perseverança. Esta perspectiva transforma o sofrimento de um evento destrutivo e aleatório em um processo de refinamento espiritual, que solidifica a esperança de um futuro em Deus. Por outro lado, a parábola do semeador ilustra a importância dessa virtude para a raiz da fé, contrapondo aqueles que desistem ao primeiro sinal de dificuldade. De maneira análoga, o conceito islâmico de saber, paciência e firmeza é considerado um pilar central em um teste de fé. Imam Asadiq descreve a paciência para a fé como a cabeça para o corpo, indicando sua importância vital. O Alcorão ensina que Deus aprecia os perseverantes e que o jejum é uma prática que fortalece o autocontrole e a fé. A paciência é exigida em todas as esferas da vida, desde as pequenas tarefas cotidianas até as grandes calamidades. E Deus promete recompensas elevadas àqueles que perseveram. A promessa divina de Deus é contigo por onde quer que andares. Não é a garantia de um caminho sem obstáculos, mas a certeza de uma presença que confere significado e força para a jornada, independentemente dos desafios. A fé constrói a resiliência ao fornecer uma perspectiva de longo prazo, enraizada na esperança, que impede o indivíduo de ser dominado por circunstâncias difíceis. Essa resiliência permite que a pessoa não seja reduzida pelas adversidades, controlando sua reação a eventos que por si só não podem ser controlados. A história de Jó é um dos maiores testemunhos bíblicos de resiliência. Jó enfrentou perdas inimagináveis, incluindo seus bens, filhos e saúde, mas permaneceu fiel a Deus, declarando que o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Sua resiliência foi recompensada, pois Deus restaurou tudo em sua vida. Jesus, por sua vez, é apresentado como o maior exemplo de perseverança, mantendo-se firme em sua missão de salvar a humanidade, mesmo diante da traição e do sofrimento da cruz. A oração e o fortalecimento espiritual são apresentados como fontes poderosas dessa resiliência, oferecendo paz e proteção mesmo em meio à ansiedade. A fé atua, assim como um catalisador para uma nova perspectiva, uma que enxerga a vida de um ponto de vista superior e enraizado na esperança. A humildade é uma virtude que se destaca como um pilar central em muitas tradições de fé, servindo como um antídoto direto ao orgulho e à soberba. A pesquisa aponta que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, indicando que essa virtude é essencial para uma vida de fé autêntica e crescimento espiritual. O cristianismo apresenta Jesus como o maior exemplo de humildade, demonstrada não apenas ao abdicar de sua glória no céu,
para se tornar um homem de família pobre, mas também ao levar aos pés de seus discípulos, ordenando que fizessem o mesmo uns pelos outros ao lavar os pés dos discípulos. A verdadeira humildade nesse sentido não é falsa modéstia, mas o reconhecimento de que a honra e a glória pertencem a Deus e a disposição de servir aos outros pensando neles antes de si mesmo. No judaísmo, o conceito de anavá, humildade, modéstia, altruísmo, é uma virtude central que se manifesta na consciência do próprio valor e dos talentos, sem que estes estejam colocados acima dos outros. Por sua vez, a Torá designa Moisés como o mais humilde de todos os homens. Um exemplo de alguém que, apesar de sua grandeza e de sua herança espiritual, soube colocar o interesse da nação acima de seus problemas pessoais. O Talmud utiliza a metáfora do cofre que, quando cheio de moedas, não faz barulho para ilustrar que uma pessoa repleta de virtudes se mantém discreta e silenciosa. O indivíduo verdadeiramente humilde não se encolhe, mas é seriamente consciente de seu valor e o direciona a um propósito maior. De maneira diferente, o budismo enxerga a humildade não como uma atitude oposta ao orgulho, mas como uma expressão da verdade definitiva que emerge da compreensão da interconexão e das limitações do próprio ego. Essa consciência das nossas imperfeições e da rede de apoio que nos cerca fomenta a humildade e a paciência em face das falhas alheias. A humildade é uma virtude-chave que desbloqueia outras, atuando como a base para a gratidão e o altruísmo. O indivíduo humilde, que reconhece que não é autossuficiente e que seus talentos são dons divinos, está mais inclinado a ser grato. Essa postura reorienta o ego, transformando a autossuficiência orgulhosa no reconhecimento de que as bênçãos vêm de Deus. Isso, por sua vez, gera motivação para servir e honrar os outros, manifestando o altruísmo em ações. A humildade, portanto, não significa ter uma baixa autoestima, mas sim pensar menos em si mesmo, em vez de pensar menos de si mesmo. Essa reorientação é a base para o crescimento espiritual e a vida em comunidade. A fé e a esperança constituem uma dupla inseparável na vida espiritual, com a fé servindo como fundamento da esperança e a certeza a respeito do que não se vê. A esperança nesse contexto não é um desejo passivo ou um otimismo superficial, mas uma certeza profunda que sustenta a pessoa mesmo em meio às circunstâncias mais desfavoráveis. É a virtude que permite ao indivíduo acreditar em um plano divino, mesmo quando a realidade se apresenta como ameaçadora e irredutível. A vida humana é repleta de incertezas, mas a fé oferece uma estrutura sólida para lidar com elas. A Bíblia ensina a confiar no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, o que significa entregar o controle a Deus e confiar que Ele guiará os passos, mesmo quando o futuro é desconhecido. A fé atua como uma luz na escuridão, oferecendo coragem e a força necessária para atravessar períodos de angústia. Essa perspectiva de longo prazo, impulsionada pela fé, é o que capacita uma pessoa a enfrentar desafios sem ser dominada por eles. Além de fornecer consolo, a fé é um motor para a descoberta e a orientação do propósito de vida. A pesquisa demonstra que a fé e a espiritualidade são fundamentais para encontrar sentido, abrindo um horizonte que direciona o olhar do indivíduo para o outro, para Deus.
A logoterapia de Viktor Frankl, ao focar na busca por sentido existencial, sugere que a fé pode ser resposta para a pergunta de quem é este que me permitiu o encontro do modo tão excepcional que gerou o maravilhamento para decidir o meu viver? Essa conexão entre fé e propósito é um tema interreligioso. No hinduísmo, por exemplo, o objetivo final é o moksha, a libertação espiritual que transcende as limitações do ego, e o caminho para alcançá-la é seguir o Dharma, uma vida justa e harmoniosa. A esperança que nasce da fé funciona como um mecanismo psicológico e espiritual para superar a ansiedade e o desânimo. Quando a incerteza gera medo e falta de direção, a fé intervém, oferecendo a certeza de que existe um plano divino e uma presença que caminha junto. Esse processo resulta em paz e na capacidade de seguir em frente com confiança, transbordando de esperança pelo poder do Espírito Santo. A gratidão é um ato espiritual poderoso que reestrutura a percepção do indivíduo e sua realidade. Ela é descrita como solo fértil, onde as sementes da vida espiritual florescem, servindo como a base para o reconhecimento e um canal para bênçãos. Na tradição cristã, o apóstolo Paulo exorta a deem graças em todas as circunstâncias, uma prática que vai além das bênçãos óbvias e se torna uma forma de louvor contínuo a Deus. A história dos 10 leprosos curados por Jesus, no qual apenas um retorna para agradecer, demonstra que a gratidão está diretamente ligada à salvação e à recepção de bênçãos espirituais. O ato de agradecer em oração, mesmo em meio à ansiedade, ajuda a reconhecer o que Deus já fez enquanto se aguarda novas respostas. No judaísmo, a gratidão rodá é uma prática diária e o antídoto contra a arrogância. A tradição enfatiza que o indivíduo deve agradecer não apenas pelo bem, mas também pelo que parece ser adverso, mantendo uma confiança profunda de que tudo provém de Deus e tem um propósito. A ingratidão, por sua vez, é vista como uma porta de entrada para o esquecimento de Deus nos momentos de prosperidade. A doutrina espírita descreve a gratidão como o princípio do reconhecimento, uma força que nos conecta a Deus e desencadeia a reforma íntima. Essa atitude que se opõe à murmuração e à reclamação eleva a vibração espiritual e abre portas para novas soluções. A gratidão, vista sobre essa ótica, é uma forma de estar em sintonia com o plano espiritual de maneira mais harmoniosa. A gratidão é um ato intrínseco de humildade. O material de pesquisa aponta que o egoísta atribui o bem a seus propósitos méritos, enquanto a pessoa de fé reconhece que tudo é dom e graça de Deus, rendendo-lhe graças pelas inspirações felizes e pelos favores recebidos. A gratidão é um mecanismo de reestruturação mental que combate o egocentrismo e o pessimismo, substituindo a mentalidade de falta pela bênção. A ingratidão, manifestada na reclamação e na murmuração, cria uma barreira para novas bênçãos, enquanto a gratidão é um ato de reconhecimento humilde que chama a atenção de Deus e abre portas para novos caminhos. A fé autêntica é, em sua natureza, social e comunitária, opondo-se à proposta falsa do individualismo capitalista, que restringe a esfera privada. Em nossas pesquisas, demonstra-se que a fé genuína se manifesta através do altruísmo, da compaixão e do amor ao próximo. No cristianismo, o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo
é um dos pilares mais fundamentais, seguindo imediatamente o mandamento de amar a Deus. Esse amor não é apenas um sentimento, mas uma atitude expressa em ações concretas de bondade, empatia e compaixão, refletindo a regra de ouro de tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, descreve esse amor como paciente, benigno, sem inveja e que não busca os próprios interesses. O conceito judaico de tzedakah é frequentemente traduzido erroneamente como caridade, quando sua tradução mais precisa é justiça social. O ato de doar tempo, dinheiro ou recursos não é visto como benevolência opcional, mas como uma obrigação moral para corrigir a injustiça social. Essa obrigação aplica-se a todos os judeus, ricos ou miseráveis, e deve ser direcionada não apenas a judeus necessitados, mas também a filhos de Noé. No islamismo, uma pessoa não é considerada verdadeiramente muçulmana até que ame para o próximo, o que ama para si mesma. O amor é visto como um ato de coração que motiva a pessoa a obedecer a Alá e evitar os pecados. O amor é o combustível que impulsiona a adoração e impede que ela se torne um ato vazio. O budismo enxerga a compaixão, karuna, como a pedra filosofal, que transforma sentimentos egoístas em altruísmo, paz e alegria. A compaixão surge da sabedoria, do não-eu e da compreensão da interconexão de todos os seres. O altruísmo é a expressão prática dessa sabedoria, convidando a pessoa a agir em benefício de todos os seres, em exposição a uma postura de autodesenvolvimento isolado. Em nossas pesquisas, explora-se a tensão inerente entre os ensinamentos da fé e a cultura da competição, que é amplamente incutida na sociedade humana. A competição é vista por alguns como uma tentação que induz o indivíduo a manifestar o monstro do ego, buscando a superioridade e a rivalidade. Em nossas pesquisas sugerimos que, ao contrário do que se prega, não foi a competição, mas sim a capacidade de cooperação e a tomada de decisões baseadas em interesses coletivos que permitiram que a espécie humana se sobressaísse. A fé, em sua essência, demanda uma postura contracultural, que valoriza a cooperação, o serviço e a justiça social acima do individualismo, do egoísmo e da rivalidade competitiva. O individualismo, ao focar na busca por interesses próprios e na indiferença ao sofrimento alheio, se opõe diretamente aos alicerces de uma comunidade saudável que a fé busca construir. A análise demonstra que a fé, em suas diversas manifestações, transcende dogmas específicos para instilar um conjunto de virtudes universais que capacita o ser humano a navegar pela complexidade da vida com propósito e dignidade. A perseverança e a resiliência não são apenas mecanismos de sobrevivência, mas processos de amadurecimento espiritual que transformam o sofrimento em esperança. A humildade, longe de ser uma fraqueza, é uma força fundamental que reorienta o ego, abrindo a porta para a gratidão e o serviço. A esperança sustentada pela fé atua como uma âncora que oferece sentido e direção em meio à incerteza. Por fim, a gratidão e o altruísmo são a manifestação prática de uma fé genuína que se opõe ao individualismo e promove a comunidade, a compaixão e a justiça social. Em uma era marcada pela incerteza, pela fragmentação social e por uma sociedade líquida,
A fé oferece um alicerce de sentido, uma comunidade de apoio e uma ética de serviço que contrasta com o isolamento e o egoísmo. O estudo dessas virtudes em diferentes tradições revela que a fé não é um fenômeno obsoleto, mas uma força vital que continua a moldar e a sustentar a vida humana. A análise comparativa dessas virtudes demonstra que as lições mais profundas da fé não são exclusivas de uma única tradição. Pelo contrário, existe uma rica tapeçaria de ensinamentos que convergem em valores fundamentais como a paciência, a compaixão e a busca pela justiça. O estudo dessas similaridades pode, portanto, servir como base para um diálogo interreligioso mais profundo, que reconheça a riqueza de cada caminho enquanto celebra a humanidade compartilhada.